Nesse vídeo, a gente continua a conversa sobre instrumentos de medida e o nosso foco nesse segundo vídeo é conversar sobre o paquímetro. No vídeo anterior, a gente viu a definição de precisão e erro. A precisão é a menor divisão da escala do aparelho e focamos nossa atenção em instrumentos analógicos, no caso lá, as réguas. Hoje a gente vai ver aqui um instrumento cujo erro é igual à precisão. Ele não é exatamente digital, nem todos os que a gente vai ver aqui, mas a gente pode dizer que alguns são não analógicos. A gente focou a atenção nesse tipo de medida e fizemos o exemplo teórico aqui de escrever o valor do tamanho daquela barra verde na escala azul. A gente expressou esse resultado como sendo 8,7, em que 8 é um algarismo significativo, 7 é o duvidoso e o erro metade da precisão, como está grifado ali em laranja. Para fazer a leitura daquele algarismo 7, a gente usou o bom senso. A gente só disse, olha, parou para lá da metade, vou chutar aqui esse algarismo como 7. A pergunta que a gente se faz agora é, será que não existe uma maneira mais precisa de encontrar aquele algarismo duvidoso? É possível criar uma metodologia que nos indique como saber qual o valor exato daquele número? A resposta é sim, e a gente vai ver uma das ideias de como encontrar esse valor usando o algarismo nônio. Acompanhe comigo aqui a ideia, porque é bem legal essa construção. Então, tem aqui uma escala preparada em azul, como a gente está acostumado já. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, repara que eu fiz, construir a escala verde a partir da escala azul, de tal forma que o 10 da escala verde, ele corresponde a exatamente 9 unidades da escala azul. O que tem de interessante aqui? Tem o seguinte, olha só, dá para ver claramente que existe uma distância entre o 1 da escala de cima e o 1 da escala de baixo. Vou tentar grifar para a gente aqui, ó, em laranjado. Essa reta aqui mostra para a gente que tem ali, ó, aquela distânciazinha, tá vendo? O 1 de cima e o 1 de baixo claramente não coincidem. Esse tamanho, essa distânciazinha que está aqui, estou tentando desenhar com o maior cuidado, ela corresponde a quanto? Qual que é o valor dela? É possível aferir esse valor? Sim, e não é difícil não. Esse valor, ele é uma subdivisão da escala azul. O desenho mostra para a gente o seguinte, 10 unidades verdes correspondem a quê? Correspondem a 9 unidades azuis. Ou seja, vou passar aqui para o outro lado simplesmente, né? Vou escrever o óbvio, tá bem claro, né? Uma unidade verde, ela é exatamente 9 décimos da unidade azul. Certo? Dá para ver isso ali pela própria construção que a gente fez. O que esse resultado mostra para a gente? Mostra para a gente o seguinte, esse tamanho aqui, então, ó, ele corresponde a 9 décimos da escala de cima. Se esse tamanho corresponde a 9 décimos, o valor que eu quero encontrar, esse pedacinho aqui, é claro que ele tem que completar uma unidade, né? Então, ele é 1 décimo da escala de cima. Isso aqui é importante para a gente? Pode parecer meio óbvio, dá para entender às vezes sem fazer continha nenhuma, né? Mas é bom a gente fazer a demonstração. Se essa distânciazinha aqui é 1 décimo, então essa próxima distância aqui, né, entre os dois, digamos assim, ela vai ser 2 décimos. A distância entre os dois, 3 décimos. Ou seja, eu estou passando agora a poder quantificar distâncias da escala de cima usando a escala de baixo. Por enquanto, nada de novo, nada de super interessante. Só para ficar claro, ó, essa distância aqui, né, ó, entre os dois 5, ela corresponde à metade da escala de cima. Essa ideia, a princípio, não tem valor se ela for usada com as duas escalas de maneira estática, como está aqui no desenho. Quando a escala verde passa a se mover em relação à escala azul, isso aqui fica bem interessante. Vamos ver ali no experimento como é que funciona essa ideia. Vocês estão vendo aqui
na tela principal é o que a gente chama de paquímetro didático. É um instrumento que foi construído lá no nosso laboratório para ajudar a ensinar como que é o funcionamento do paquímetro, que usa essa ideia do algarismo nônio que a gente estava vendo agora. Ele é um bloco de madeira, né, com 2 escalas, bem improvisado. Aqui no canto inferior esquerdo que vocês estão vendo, né, é a câmera de zoom. E o que a gente pode perceber é o seguinte, olha, 9 divisões da escala de cima corresponde a 10 divisões da escala de baixo. E aqui, ó, eu tenho aquela distânciazinha pequena entre os dois algarismos 1. Dá para ver lá no zoom, né, ó, que essa distância, como a gente fez lá no cálculo agora, corresponde a 1/10 da escala de cima. Por que isso é interessante agora? Porque esse paquímetro foi construído de tal forma que eu posso mover uma escala em relação à outra. Veja o seguinte, ó, quando eu ando com o 0 da escala de baixo para a direita e vou movendo aqui, ó, essa escala, quando o algarismo 1 da escala de baixo coincide com o algarismo 1 da escala de cima, significa que os dois zeros distam 1/10 de unidade da escala de cima um do outro, certo? Só mexi um pouquinho para lá, movendo aquela distância entre os dois uns, que eu sabia que era de 1/10, agora eu transferi aquela distância para os dois zeros. Quando os dois, olha na tela principal, coincidem, então a distância entre os zeros é de 2/10 da unidade de cima. A gente viu lá, né? Quando os dois 5 agora coincidem aqui no meio, ó, eu vejo então que essa distância entre os dois zeros é metade da unidade da escala de cima. Joia? Por que isso é útil? Agora eu posso fazer uma medida aqui usando esse instrumento com mais precisão. Se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho de um objeto usando esse instrumento, o que eu deveria fazer? Vou colocar aqui na tela o meu celular. Vamos supor que eu quero medir o tamanho do celular usando esse instrumento. Vou colocar aqui o início do celular no 0. O instrumento não é tão preciso, né? Ele é só didático. E aí a gente tem que levar em consideração que não vai bater perfeitamente. Olha na câmera de zoom ali, ó. Coloquei no 0 da escala de cima, certo? Vou segurá-lo aqui e vou arrastando agora a escala de baixo até o 0 chegar no final do celular. Certo? Então aqui, ó, mais ou menos isso aqui é a medida. Concorda? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o celular aqui e vou fazer a leitura no instrumento. Como que eu faço essa leitura agora? Vamos analisar, olha, o 0 aqui da escala de baixo mostra para mim qual que é o tamanho do celular. O celular estava dentro desse buraco aqui, certo? Se fosse uma leitura apenas no instrumento analógico da régua da escala de cima, eu ia dizer, olha, ele não mede menos do que 3, não mede mais do que 4, e aí o 0 aqui, eu vou subdividir essa escala em 2 pedaços, dizer que é um instrumento analógico, e vou chutar o outro algarismo. Usaria meu bom senso e diria, está mais ou menos ali na metade. Para usar aqui o algarismo nônio, eu vou olhando e vejo qual tracinho da escala de baixo coincide com algum tracinho da escala de cima. Bom, no caso aqui o 5 está coincidindo com o 8. Ou seja, eu andei do 3 até aqui o 5 coincidir com o 8, 5/10 da escala de cima. É como se o 0 estivesse aqui no 3, ó, e eu vou deslocando, 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 até o 5 bater com o 8, e eu dizer, olha, andei metade, então, né, de uma unidade da escala de cima. Ou seja, esse valor aqui, ele é 3 unidades mais 5/10 da escala de cima. Eu escrevo, portanto, o tamanho do celular usando esse aparelho como sendo L igual a 3,5 mais ou menos. Agora o erro, olha que interessante, ele é 0,1 da escala de cima e não metade. Se eu tivesse feito a leitura usando apenas a escala de cima, vou colocar aqui L régua para diferenciar do L paquímetro, que vai ser esse instrumento que a gente está utilizando, o paquímetro didático. A leitura seria 3,5, sendo que o 5 eu teria chutado, porque dá para ver ali pelo olhômetro, né, que parou mais ou menos no meio mesmo, mas o erro aqui seria maior, seria 0,5 unidades. Então, com essa técnica, a gente ganha mais precisão, já que o erro
é menor. Interessante, né? Vamos agora conhecer o paquímetro comercial. Esse instrumento tem a seguinte característica. Observa comigo na câmera de zoom, lá na esquerda inferior, né? Ele tem uma escala principal, está mostrando para a gente lá 1, 2, 3, 4, 5, bem no centro da imagem, tá vendo? Que é centimetrada. Cada centímetro desse tem 10 subdivisões, ou seja, 1 milímetro, como essas réguas que a gente está acostumado a usar já. O interessante nele é a escala de baixo, que é móvel. Parear aqui, ó, 0 com 0, da escala de cima com a escala de baixo. E aí eu vejo, lá, ó, que o 10 da escala de baixo bate com o tracinho 3,9 da escala de cima. Ou seja, cada pequena subdivisão da escala de baixo, você vê que entre o 9 e o 10 possui um tracinho também, esse espaçozinho aqui corresponde a 0,05 milímetros. É um instrumento bem preciso. Vamos fazer aqui o exercício de medir o tamanho desse nosso corpo de prova. A gente até fez isso no vídeo passado usando a régua. Como é que eu faço? Abro aqui o instrumento, coloco ele aqui, ó, entre os dois zeros da escala de cima e o da escala de baixo. Pressiono ele aqui ao máximo, né, para não haver nenhum erro grosseiro, e fixo o parafuso. Agora basta eu fazer a leitura desse valor. Vamos olhar juntos aqui na câmera de zoom. Vou posicioná-lo aqui em cima da bancada. Vamos olhando aqui com calma. Primeiro para o zero da escala de baixo, onde que ele parou. Se eu olho com bastante acuracidade, eu vejo que ele não está batendo certinho com um traço da escala de cima. O que eu vejo aqui, está claro para mim, é que ele passou do 2,5 e passou longe, certo? Passou também do 2,6 e do 2,7. Mas ele não chegou a tocar ali no 2,8. Olhando com bastante cuidado, eu vejo que faltou um pouquinho. Muito pouco. Então eu venho andando aqui, ó, na escala de baixo e vejo qual tracinho da escala de baixo melhor coincide com algum tracinho da escala de cima. Bom, eu olhando aqui, o que eu percebo é que o tracinho aqui, ó, que está entre o 9 e o 10, bate quase perfeitamente com o tracinho da escala de cima. Não me importa nem fazer a leitura de qual traço que é esse da escala de cima. O que me importa é que são 9 divisões e meia da escala de cima, depois de ter passado ali do 2,7 na escala de baixo. Então, como é que eu escrevo o resultado dessa leitura? Olha, o tamanho, então, do corpo de prova, usando esse paquímetro, L vale mais do que 2,7 e menos do que 2,8. Ou seja, 2,7, 9 divisões e meia da escala de cima, com um erro de 0,005 quando eu meço em centímetros. Olha a precisão que esse instrumento me forneceu, terceira casa depois da vírgula, medindo em centímetros. Você vê que essa ideia de usar esse tipo de escala móvel é muito interessante. Vou mostrar para vocês agora o paquímetro digital. O paquímetro digital ele tem alguns botões, aqui o liga e desliga, é bem intuitivo, né? O botão de zero, quando eu coloco ele aqui bem no cantinho, eu tenho que zerá-lo. Poderia zerá-lo, por exemplo, na posição intermediária, caso fosse do meu interesse, né? Aqui, por exemplo. Mas isso não é interessante, né? Vou colocar aqui o início no zero e aqui o botão para mudar de unidade de polegada para milímetro. Eu faço a leitura? Bom, exatamente como o paquímetro mecânico, né? Coloco o corpo de prova aqui, ó. Travo aqui bem, ó. Vou travar aqui o parafuso agora e a leitura está aqui na tela. Bom, quanto que deu então o valor do tamanho desse objeto usando o paquímetro digital? O paquímetro digital, o valor é L igual a 2,797 mais ou menos. Agora o erro quem me fornece nesse caso é o manual do aparelho. E nesse caso o fabricante me informa que para essa faixa de leitura
o erro também é 0,05 centímetros. Parece ser mais simples de usar, já que é uma tela que mostra um resultado, né? Mas ele tem vantagens e desvantagens em relação ao paquímetro mecânico. Esse aqui, por exemplo, precisa de uma bateria, precisa de ser constantemente zerado e tem um erro que depende da faixa de valores que você está medindo. Mas é bacana pra caramba, né? Para conhecer agora o micrômetro digital, é bem parecido o funcionamento também com o paquímetro digital. Tem um botão simples, né? Acionando aqui, ele liga. Primeiro passo também, zerá-lo. Então coloco lá no cantinho perto e seguro, ele zera. E agora eu tenho que inserir aqui o corpo que eu vou medir dentro daquele espaço. E aí vocês vão vendo ó, que à medida que eu vou mexendo, ele já vai mudando lá o valor da medida, como se ele estivesse já fazendo a medida. Como ele é bem preciso, vocês veem que eu estou mexendo aqui rapidamente no parafuso dele e ele mexe muito pouquinho naquele vão de medida. Vocês veem que a precisão dele é altíssima. Vou colocar ali agora o corpo de prova no vão, insiro aqui, e com o próprio parafuso aqui do instrumento, eu vou fechando até não ser possível mais mover. Ó, aperto aqui no grosso e venho agora mexendo aqui no ajuste fino até não mais ser possível. Opa, máximo, acho que é esse aqui, ó. Não vai ser possível mais mexer, né? Vamos fazer a leitura agora juntos aqui. O que a tela mostra pra gente? Bom, nesse caso, então, eu encontrei, né? Para esse instrumento, o valor do tamanho do objeto é 2,7973, mais ou menos, por se tratar também um aparelho digital. Quem me fornece o erro é o manual do fabricante, então 0,00001 centímetros. Vocês veem que é um instrumento muito preciso. Na primeira casa, depois de centímetros, eu estou em milímetros. 3 casas depois, eu estou em micrômetro. Por isso que esse instrumento é chamado de micrômetro digital. Um aparelho muito preciso, mede objetos pequenos, como vocês puderam ver, mas com uma precisão muito grande. Esse aqui é um aparelho interessantíssimo. Para concluir então a nossa análise, o que eu fiz foi escrever todos os resultados que a gente obteve da medida do tamanho do corpo de prova aqui nessa tela do quadro. Esse resultado aqui primeiro foi do vídeo anterior, que a gente fez usando a régua, certo? 2,79 mais ou menos 0,05 centímetros. E o que eu tenho agora de vantagem para o paquímetro, tanto o digital quanto o mecânico, é um algarismo a mais. Você vê que aumenta bastante a precisão, né? Já que o erro diminuiu em uma casa decimal. Agora, a grande vantagem que existe aqui para o micrômetro são 2 casas decimais em relação à régua e 1 casa em relação ao paquímetro. É um instrumento bem mais preciso. Nesse caso aqui, então, a gente vê a régua como um instrumento analógico, o paquímetro eu estou chamando de instrumento não analógico e todos os outros dois aqui, né, são instrumentos claramente digitais. Muito obrigado pela atenção de vocês.